Bom, vamos então passar a leitura aí da nossa página inicial e começar aí a nossa preparação para a prece e a palestra do Carlos Alberto. Ali, o Carlos já está ali pronto. Então vamos começar. É a página de número 86. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida pouco a pouco plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Bonita página. Queridos amigos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, mais uma vez de mãos súplices a Ti, estendidas rogando o Teu amparo, a Tua presença em nossos corações. Ajuda-nos em nossas doenças, como a paz já nos alerta, a buscarmos a cura, não só a cura do corpo, mas a cura do espírito. Ajuda-nos a enxergar a vida, Jesus, com os teus olhos verdes de esperança, onde outros enxergam apenas o temor, a dúvida, a desesperança. Tu lá estás, a enxergar o amanhã mais bonito, a enxergar o melhor de cada um aqui presente, que tu bem sabes encontrar em nós mesmos. Por isso te rogamos, querido amigo,
Ajuda-nos na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir. Coloca tuas palavras de reflexão em nosso querido amigo Carlos, para que possa nos trazer aquilo que viemos buscar nessa noite, Caroma. Fica conosco em nosso coração, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Carlos, amigo, vamos nós. Essa altura tá boa, viu? Meus irmãos, boa noite. Que a paz do meigo nazareno permaneça em nossos corações nesta noite chuvosa e para todo sempre. É sempre uma grande oportunidade que temos de falar de evangelho, de falar de doutrina. E sempre temos gratidão a esta casa que nos abre as portas e nos dá essa oportunidade tão benéfica aos nossos corações e que possamos compartilhar, ter auxílio do plano superior para conseguirmos transmitir as verdades do Evangelho e desta doutrina consoladora. No tema que nos propusemos para a noite de hoje, que se encontra no último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, para nos trazer as reflexões e aquelas interpretações que possamos dar à passagem, entender os ensinamentos que Pedro aprende ali e o que fica para nós no porvir. Naquela conversa com Pedro, que está lá no capítulo 21, mas temos que nos atentar a fatos anteriores a esta conversa. Vamos nos pegar ao primeiro diálogo narrado pelo Evangelho de Pedro com Jesus, que se encontra em Lucas, no capítulo 5, em que são o chamado dos 4 apóstolos e também da pesca milagrosa. Também encontra-se essa passagem em Mateus e em Marcos, capítulo 4, mas o chamado apenas, não existe diálogo com Pedro. Ali, eles vinham pescando, passam a noite, não tinham pescado nada. Jesus se aproxima, sobe no barco, conversa com o povo e recomenda que eles voltem ao mar para a pesca. Eles assim o fazem, apesar do cansaço da noite, e voltam com a rede cheia de peixes. É conhecida como a pesca milagrosa, em que Kardec vai nos explicar também no capítulo 15 do livro A Gênese, que não é milagrosa, simplesmente é o fenômeno da dupla vista de Jesus, um espírito superior que consegue ver as coisas. Na questão 447 do livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que é a visão da alma e o espírito que, independente se está em estado sonambúlico ou não, ele tem mais liberdade do corpo e consegue vislumbrar mais coisas que o corpo humano não vê. É esta visão que o Cristo teve em avistar os peixes e não pesca milagrosa. Está bem explicado na Gênesis isso. E eles assim vazem e retornam cheios de peixes. Neste momento, Pedro se coloca de joelhos aos pés de Jesus e diz ele ser um pecador. Para Jesus se afastar dele, pois ele era pecador. Já reconhecia ali os grandes defeitos e as faltas que ele tinha. Mas Jesus diz para ele: não temas, a partir de hoje serás pescador de almas.
nesta lição, vemos que apesar das incertezas, dúvidas, fraquezas de Pedro, Jesus o convida para a sua seara. E assim passa-se o tempo no convívio com Jesus, até chegar o momento da última ceia, que antecede dias da passagem citada no capítulo 21, em que Jesus, reunido com seus apóstolos, fala do martírio, da traição, e Pedro diz que seguiria com ele até a morte. E Jesus lhe diz que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. É bom ressaltar que Pedro falava sério de seguir-lhe até a morte, pois no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele enfrentou os soldados, tirou da sua cinta, na narrativa do Evangelho, uma espada que muito provavelmente deveria ser uma faca de peixeiro, pois pescador usava uma faca, não espada, e corta a orelha de Malco, enfrentando os soldados que vinham prender Jesus. Então, aquela fala, a princípio nós vemos que não foi apenas da boca para fora. Ali ele pode ter sido até imprudente, enfrentar os soldados, poderia ali ter perecido. Então, determinou ali uma coragem. Teve a coragem também de seguir, de conseguir entrar na casa do sumo sacerdote Caifás. E ali é cercado, passa-se um tempo, e segundo a narrativa dos evangelistas, uma criada o reconhece: tu não és aquele que caminhou com Jesus? E ele nega a primeira vez: não, não sou eu. Passa um tempo, evangelista diz que seria outra criada, ou um outro qualquer, e ele nega a segunda vez. Fica lá mais um tempo, e segundo a própria narrativa de João, um servo do sumo sacerdote, parente daquele de quem ele teria tirado a orelha, Malco, o reconhece: você não estava lá? Eu te vi. Não, não estava me confundindo. E o nega pela 3ª vez, e aí o galo canta. O coração de Pedro, neste momento, deve ter ficado oprimido, principalmente por uma especificidade narrada no Evangelho de Lucas, que esta passagem está citada nos 4 evangelhos, mas de Lucas apenas fala do olhar de Jesus em direção a ele no momento da 3ª negação. O que deve ter doído muito é que o olhar de Jesus não foi o nosso olhar. Provavelmente seria um olhar de censura, daquele olhar que diríamos: eu não te avisei. Talvez doesse menos para ele ter sido assim, mas foi um olhar de carinho, de amor, misericórdia. Não poderia ser outro tipo de olhar vindo do Cristo. Passa-se o tempo, martírio, crucificação, não mais conversa com Jesus. Ressurreição, narrada nos evangelhos, e Jesus conversa com Madalena, a primeira com quem ele vai conversar. Ela conta aos apóstolos: e qual a atitude de Pedro? Logo a ti, uma mulher, a desmerecendo, por que não conversar com ele, tão próximo ao mestre? Será que pode ter sido pelas negações? Narra nos evangelistas que também aparece
reunidos os apóstolos. E aí nós vamos ver o fenômeno da materialização, pois na narrativa estavam trancados, fechados, a porta não se abre, e Jesus aparece para eles, e o único que não estava presente era Tomé. Mas não há um diálogo individual com Pedro. Aparece também na estrada de Emaús a Cleopas e outro que seguia com ele. Conversa com eles e tudo. Mas até aí ainda não tem conversa com Pedro. Aparece mais uma vez aos seus discípulos. Conversa, nessa vez, com Tomé. Traz a mão dele nas feridas, nas chagas, para que ele comprovasse que era Jesus. Mas não conversa com Pedro. Que tormento deveria ser para ele, que nas narrativas do Evangelho foi tão próximo. Sempre que se separavam três, ele era um dos três, ele, João e Tiago Maior, estavam juntos no Tabor, estavam juntos no Monte das Oliveiras. Jesus dormia em sua casa, se hospedava em sua casa, e até ali, aquele momento, ainda não tinha conversado com Pedro. O que aquele coração deveria sentir naquele momento, naquela vivência que passava como pescador? O que vou fazer? Vou pescar. Junta-se ele com outros apóstolos e vão à pescaria. E a cerca de 100 metros do mar, eles veem um vulto. Atire lance a rede à sua direita. E aí eles percebem que é Jesus. Pedro, desnudo, lança-se ao mar e vem em sua direção. Os outros continuam e trazem na rede, narra o Evangelho, 153 peixes. E é interessante ressaltar que em todas as aparições de Cristo, ele foi reconhecido por gestos, por fala, nos dando a entender que alguma característica podia ser transformada na materialização, pois aqueles que o viram apenas o reconheceram pela fala, por algo que ele fez. Naquela noite, ele reúne-se com os 7 dos seus discípulos, vão assar postas de peixe, pão, e o gesto se repete, que é ele que distribui. Passa a noite com os discípulos, distribuiu peixe, pão, até que vem o diálogo tão esperado com Pedro. Pedro já não se devia conter e Jesus se dirige a ele. Pedro, tu me amas? É uma pergunta que no calor de nossas emoções a resposta é rápida, sim. Um ente a que nós gostamos, uma pessoa querida, nos pergunta: tu me amas? Eu amo. E ele diz, segundo está no Evangelho, na tradução de Haroldo Dutras, alimenta as minhas ovelhas. Nos textos em gregos, existem colocações em que diz que, na primeira pergunta, o termo usado, ele não usa ovelhas, usa cordeiro. São filhotes. Já na segunda e terceira seriam ovelhas. O verbo usado no grego, na primeira e terceira colocação, seria alimenta. Na segunda, seria apacenta. Que no nosso português nós vemos que se traduz como
alimenta, cuida, guia, no sentido figurado, alimento espiritual. Era nisso que Jesus pedia a Pedro. Repete a pergunta, mais uma vez: Pedro, tu me amas? Há algo a pensar. Por que repetir? Por que perguntar mais uma vez? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A cada resposta, uma colocação. Vem a terceira, que o deixa até chateado na narrativa de João. Por que me perguntas mais uma vez? Sim, sim, eu te amo. Então, alimenta as minhas ovelhas. Numa estudo simples, fácil, porém inconsistente, seria natural falarmos que perguntou 3 vezes, simplesmente porque Pedro negou 3 vezes. Isso seríamos, talvez, nós questionamos no sentido de vingança. Já que ele me nega, eu questiono 3 vezes. Mas não era isso que Jesus pensava? Não era a forma dele agir? E o porquê de perguntar? Jesus sabia a resposta? Sabia que Pedro amava? Jesus, ao longo do Evangelho, sempre pergunta, sabendo a resposta. Na passagem da mulher hemorroísa, ele pergunta: quem me tocou? Ele sabia que era ela. Queria que ela falasse, se pronunciasse. Quando para o doutor da lei ele questiona o que está escrito na lei, ele sabe a resposta. Para o cego Bartimeu, que ele questiona: que queres que eu te faça? Ele sabe a resposta. Por que perguntar 3 vezes a Pedro? É o processo psicológico de ensino de Jesus, nos tocando no íntimo, para que despertamos para o seu chamado, para que entendamos as nossas dores e nos colocamos à sua disposição, para entendermos que Ele nos conhece, que Ele sabe, mas quer a nossa reflexão. Então ele dá a mensagem, e Pedro, com todas as suas imperfeições, que ele já tinha reconhecido na primeira conversa com Jesus, e agora após a negação, mesmo assim, tem pedido: cuida das minhas ovelhas. É a lição que vai nos dar, apesar de imperfeito, ele chama ao trabalho. Pedro entendeu isso e se tornou talvez um dos mais conhecidos divulgadores da mensagem do Cristo. Pedro aprende a lição. Que lição tiramos para nós? Porque o Evangelho é para sempre. As lições são para todos, o aprendizado para todos nós. Vamos entender que todos nós temos naquela parte negativa de Pedro. Somos Pedros nas imperfeições. Somos Pedros nas nossas negações do Cristo. Somos Pedros quando nos desviamos do caminho reto. Mas Jesus chama a si mesmo ao trabalho. Nos mostra que todos nós podemos contribuir na sua seara, não por ele, por nós, para que desenvolvamos o amor
dentro de nós para nos reconhecermos como irmãos. O chamado a Pedro de apacentar as ovelhas é o chamado que o Cristo nos faz. E hoje, com a doutrina espírita, que temos a oportunidade de reconhecer, de aproveitarmos este momento que estamos tendo na atual encarnação, é o chamado repetido de Jesus. É como se ele nos perguntasse no íntimo: tu me amas? O que fazemos de doutrina espírita? Qual a grande finalidade da divulgação da doutrina espírita? Qual o grande objetivo? Na Revista Espírita, em janeiro de 1859, Kardec recebe uma carta de um príncipe, que não diz o nome, só coloca príncipe, que faz alguns questionamentos a Kardec sobre a doutrina espírita, sobre a importância de divulgação do espiritismo. Kardec lhe responde, lhe chamando de Alteza, sem nominar. E uma das questões era: qual a importância e benefício para a sociedade da divulgação das ideias espíritas? Kardec lhe responde que, sendo o espiritismo uma constatação da vida após a morte, da existência de Deus, da vida espiritual, que a grande importância da doutrina era combater o materialismo, uma chaga da humanidade. Porque sabedores da vida no plano espiritual, sabedores das causas e efeitos que a doutrina nos ensina, das leis de ação e reação, das penas e gozos futuros, nós nos tendemos a entender que a vida segue. E esta vida é a mais importante, a vida espiritual. Então, quando compreendemos isso, temos a tendência, a princípio, de nos afastarmos mais, necessitarmos menos das coisas materiais, fazendo essa divulgação no sentido das religiões avançarem no sentido espiritual. E ele cita a religião, não sim pelas religiões específicas, mas no sentido da religiosidade de cada um, em que se apraz essa ideia de existência no plano superior, em da vivência aqui ser menos material. Cada vez menos dependemos da necessidade, cada vez menos queremos mais para nós, porque materialismo vai estar ligado ao egoísmo. Porque vamos entender que não é apenas na colocação de se Deus existe ou não. Grande maioria da população já aceita isso. A questão é: vivenciamos isso? É a nossa vivência, é nosso entendimento. No Livro dos Espíritos, na questão 799, que está no Lei de Progresso, Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Os Espíritos vão responder: destruindo o materialismo, uma das chagas da humanidade, e vais o homem compreender onde está o seu verdadeiro interesse. Graças à doutrina, nós compreendemos onde está nosso verdadeiro interesse. Então temos que trabalhar nessa divulgação. A questão para nós intimamente é, já que compreendemos esse verdadeiro interesse, vivenciar este verdadeiro interesse. Pois Kardec parece
que chega a desconfiar da impossibilidade disso ser possível. Pois ele vai perguntar na questão 914, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Nos esclarecemos com as coisas espirituais, menos interesses às materiais. Na teoria, é o que devemos fazer. É o que nós sabemos o que temos que fazer. A questão é colocar na prática. Por isso, Kardec, chegaremos a isso? É um questionamento que ele fez para nós, porque, obviamente, o codificador da doutrina, no que ele traçou do perfil da doutrina, e ele fala da lei de progresso, da evolução, de que seremos perfeitos, é lógico que chegaremos a isso, sim. A questão é para nós. Acreditamos fielmente nisso? Temos convicção de que isto é possível? Ou nos esconderemos atrás das nossas lamúrias e nossas imperfeições para nos afastarmos dos compromissos assumidos e dizer que não podemos? A questão é essa. É nós, conosco e com nossa consciência. Kardec vai perguntar mais uma vez aos imortais: qual o meio de se destruir o egoísmo? E eles colocam: das imperfeições é a mais difícil de se desenraizar. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Embora existam inúmeras religiões, estudos de morais, do moral evangélica, colocadas até em outras culturas, mas a essência da mudança, no fundo, é a mesma. A doutrina espírita cresce nisso. A predominância moral. E voltamos ao nosso interior. Ante a cultura que já começamos a adquirir, em tantos livros lidos, tantas obras editadas, tantas palestras ouvidas, tantos conselhos recebidos, tantos exemplos dados por missionários que nos são enviados. Nessas condições de moralidade, estamos realmente nos afastando do domínio das coisas materiais? Qual o esforço individual de cada um? A mensagem lá atrás de Jesus a Pedro era no sentido de nos orientar, de nos educar moralmente, de nos trazer as lições que ele viveu com Jesus, de nos trazer esses ensinamentos e de nos ensinar como ele fez, falando. Mas mais do que isso, em simplificando, é cuidar do próximo, é ter carinho pelo próximo. Quem ama, educa. Falamos da educação moral para que progredamos e vamos nos desmaterializando no sentido de desapego. Quando nos desapegamos das coisas, é sinal que tem mais para o próximo, que existe mais fraternidade. Vamos ver que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E nessa transformação
nesses ensinos que nós somos chamados também a contribuirmos, como fazemos? O que estamos colocando, já que falamos também em alimento, à mesa, o pão espiritual. Existe uma passagem de Emmanuel que está no Pão Espiritual, o nome do texto, que foi do Revista Reformador de 1962, e ao final ele vai nos colocar: à mesa de nossas atitudes se mostre asseada, que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Ele nos chama a atenção que nessa contribuição do alimento espiritual, qual o exemplo que nós estamos dando? O asseio de nossa mesa, o que ofertamos, o que nas nossas palavras, o que elas saem. A lembrança, a reflexão é para nós não contaminarmos a mensagem com nossos defeitos. Trabalharmos, servirmos o que de melhor temos, servirmos a substância, que é o Evangelho, e hoje, com conhecimento de doutrina espírita, aliados à doutrina espírita. Mas ele pediu a Pedro, questionou 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Num texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 97, ele vai nos chamar a atenção que o Cristo não questiona os conhecimentos de Pedro, não lhe chama a atenção, lhe questiona aquilo que ele pensava, não pergunta se tinha feito algum curso com os sacerdotes, apenas pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Dando a entender que esta é a parte mais importante. Obviamente, sem querer desmerecer estudo, que é importante, mas se alguém se dispõe a servir, a amar, o sentido é me melhorar, me aperfeiçoar em cada coisa. E o estudo aí é importante. E Emmanuel termina esse texto nos trazendo isso. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, eficiente e cooperador do Cristo, se tiveres amor. O amor vai nos impulsionar a essa melhoria. Eu quero ajudar, eu me esforço e faço conquistas. Eu estudo, eu me aperfeiçoo. Nós vamos ver no livro Depois da Morte, de Leon Denis, que ele aporta aspecto filosófico, científico e a parte moral. A parte moral no livro está no 5º capítulo, o caminho reto, como a dizer que ciência e filosofia, se não nos transportar para uma melhora moral, não cumpre seus objetivos. O objetivo é a moralização. E por que o título Depois da Morte? Porque vamos entender que se há o depois da morte, ele é baseado no antes da morte. Aquilo que colheremos é o antes da morte. O que fazemos de nossas experiências, de nossas vidas, onde nos colocamos, é nesse sentido que tudo caminha para a moralidade. Nós vamos ver no livro O Mundo Maior. Alguns exemplos procuraremos trazer. Passa-se no capítulo
4 e 5 do livro de Psicografia de Chico Xavier de André Luiz, em que André Luiz, construtor Calderaro, estão envoltos num caso grave de obsessão. E o Calderaro vai explicando a André Luiz todos os sinistros da complexidade do assédio através do cérebro, do organismo, toda a parte técnica ele está explicando e como fazer com o André Luiz. O capítulo é um pouco longo e ele segue nessas orientações e o obsediado sofre. E, obviamente, o obsessor, por mais que não perceba, ele sofre também. Ele pode confundir ser feliz com aquele momento de prazer fictício. Porque se a nossa essência é amar, ter ódio só pode fazer sofrer. Embora talvez não percebamos. Mas um dia acordamos e vamos ver o quanto nós fomos infelizes. Calderaro explica tudo a André Luiz. Até que André Luiz pergunta: não podemos conversar com eles? Não. A resposta dele, André Luiz: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos filhos, nossos irmãos. Poderíamos falar com eles, explicar-lhes tudo, mas sem esse amor não surtiria efeito. Prossegue Calderaro: com a nossa cultura retificamos os efeitos o quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. É só os que amam. E quem vem auxiliar? Irmã Cipriana, que segundo Calderaro possuía o amor divino. É lógico que na narrativa nós percebemos a importância do conhecimento, mas para se atingir o objetivo, o amor é essencial. Nessa combate à exteriorização em que cresce o amor, para combater a exteriorização de nossas vaidades, nós vamos pegar também na passagem do bom samaritano, que mais e mais estudamos, mais e mais vezes vamos observando colocações que tinham nos fugido ao entendimento e começamos a perceber a importância de minúcias. Jesus, nesta passagem, se preocupa, tem uma preocupação de não se saber a identidade do homem atacado, do caído ao chão. E ele, na narrativa, ele diz que ele foi despojado, estava desnudo, caído ao chão, semi-morto. Para aqueles que passavam, não poderiam identificá-los. Existe essa preocupação de não se poder identificar quem está caído, semi-morto, provavelmente com ferida sangrando. As roupas não poderiam identificá-lo. Pela fala, não, semi-morto. E o sacerdote e o levita passam distante. Por quê? Distante. Vinham do templo, tinham acabado de fazer as oferendas no templo, chamadas das oferendas de libação, em que se oferece vinho e azeite. E o que o samaritano usou? Vinho e azeite. E por que a distância? Porque tinham a pureza exterior,
adquirida no templo através das oferendas, dos sacrifícios, e passar perto de um samaritano que podia ser o caído. Afinal de contas, não se sabia quem era. Podia estar morto, estava imóvel. Na narrativa de Jesus, semi-morto. Vamos entender que nas histórias eles não sabiam. E por isso que eram sepulcros caiados de branco, para identificar que ali havia um cadáver, pois tinham que ter, pela lei, distância de samaritano, senão eles perderiam a pureza exterior, materialidade, e custaria caro para readquirir a pureza exterior, novas oferendas, gastos materiais, porque era exterior apenas. E o samaritano, na passagem, não se preocupou com isso, serviu. No tanto que o importante não é o exterior, porque o exterior é materialidade, é convivermos com materialismo, nos preocuparmos com as conivências, nos preocuparmos com convenções sociais. E às vezes, nos preocupando com essas convenções sociais, deixamos de fazer o certo. Porque o que vão falar de nós? Qual a crítica que receberemos? O que podemos hoje ser apedrejados, entre aspas, via redes sociais, por já dar A, B ou C, como todas ovelhas de um grande rebanho? Então, o chamado de Jesus é para que colaboremos em sua obra, para que desenvolvemos esse amor dentro de nós, que nos impulsiona ao bem e nos livra desse domínio das coisas materiais. E Jesus nos dá a receita. Ele vai nos mostrar características do que é ser um bom pastor. Isso está lá no capítulo 10 de João. E nas 3 características, a primeira, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Interpretamos por muitos anos que foi a vida dada na cruz. Não apenas isso, porque antes disso ele já era o nosso pastor. Depois daquele corpo ter se findado, até hoje é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Dar a vida é no sentido de se sacrificar, doar seu tempo, se dedicar ao próximo. É a vida que temos, e a vida no sentido extenso, pois a vida não cessa. Cessa no corpo, desencarnamos, estamos vivos. Então, dedicar a vida, dar a vida às ovelhas do rebanho é continuamente. Não é pensar que é num prazo de 30, 40, 50, 100 anos encarnados, me dediquei ao próximo e a vida acaba, porque a vida não cessa. Pelas bênçãos de nosso Pai, ela não cessa. Somos seres perfectíveis, criados para a perfeição, nos aperfeiçoarmos. Somos seres destinados a amar, amorosos, já que o amor, Deus é amor, e nós, seus filhos, temos essa essência. Então, nessa essência é que damos a vida pelas ovelhas do rebanho. A segunda característica de Jesus que ele nos chama a atenção: o bom pastor conhece as suas ovelhas e eles a conhecem também. Dando a entender dessa proximidade, desta
intimidade, desse afeto, nós conhecemos porque convivemos. Não é que ele conhece o meu vizinho, conheço, o que tu sabe da vida dele? Nada, mas eu conheço. O conhecer as ovelhas é de quem se interessa por elas. E quando você se interessa por elas, a tendência é que elas reconheçam. Mais tempo, menos tempo. Mas vão te reconhecer como um bom pastor, daquilo que você se dispõe a fazer por ela, da dedicação que você tem por elas, para a dedicação que você faz pelo seu irmão, daquilo que na sua vida você se dedica. Então, se entrelaçam. Você as reconhece e elas também te reconhecem. E a terceira característica do bom pastor: eu conheço o Pai e ele me conhece também. Esse conhecer mais íntimo que um Cristo tinha. A intimidade que o Cristo já tem com o Pai, ainda não temos. Ainda. Mas nós já conhecemos um pouco de Deus. Graças à doutrina, o horizonte se alarga. Tantos atributos que hoje nós imaginamos há tempos não conhecer. Tantos ainda que nós não fazemos ideia. Porque nós não definimos Cristo, Deus, porque define, acaba, é indefinido. Sempre tem algo a mais. Mas se na questão de nós para com Ele, aí que vem a beleza desse amor do Pai, que nos ama onde nós estamos. Não importa o degrau da escala evolutiva que nós estejamos, Deus nos ama igualmente. Deus nos ama incessantemente. Então, o bom pastor, e na verdade, o maior pastor é Deus, desse rebanho universal. Já dizia o Salmo: o Senhor é meu pastor. Deus é o grande pastor de todos nós. Jesus replicava, como na conversa com a samaritana, perguntando se ele tinha fome. Eu tenho fome de fazer a vontade de meu Pai. É este o entendimento em que, graças ao conhecimento que hoje nós já temos, alcançaremos um dia, sem desespero, sem aflição, mas não podemos nos esmorecer. As lutas diárias de nossas vidas, as dificuldades que nós passamos, não são empecilhos para auxiliarmos. Sempre existe um meio de auxiliar. Se o objetivo da nossa reencarnação é a evolução e o convívio entre nós, há de sempre ter um jeito. É superarmos os obstáculos. É pegarmos a lição de Pedro, que se via um pecador, que nega o Cristo e, além de negar, também não estava ao pé da cruz. Apenas João assim o estava. Mas ele pensa a si mesmo. Ele supera. Esta é a lição para nós, nos superarmos. Sabermos que temos condições, que somos chamados a servir, que somos chamados a trabalhar. Hoje, como espíritas, a divulgar a doutrina. Divulgar a doutrina com gestos e palavras. Os nossos exemplos são importantíssimos para aqueles que convivem conosco, para entender
que compreendemos a importância da vida espiritual, da imortalidade que temos, e assim buscamos viver como seres imortais de múltiplas encarnações que já tivemos e múltiplas que ainda teremos, mas que seremos nós mesmos, acumulando aprendizados, acumulando, não é a palavra certa, crescendo o amor, porque o amor não pode ser acumulado, porque é egoísmo. O amor cresce e é compartilhado. Esta é a lição. E é por isso que somos chamados a ajudar. Não apacenta minhas ovelhas. Diretamente a Pedro é o chamado para nós mesmos. Ele vai nos dizer na mensagem de Emmanuel que vira um poema. Se tu me amas, vem sem grito, sem descastigo, sem imposição. Se tu me amas, sem abandono, sem desespero, sem lamentação. Se tu me amas, vem sem grito, sem xingamentos, sem desprezo. Se tu me amas, levanta e segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, segue comigo, apacenta. Se tu me amas, ampara os corações enfraquecidos e alimenta a boa parte de teu irmão. Se plantares o bem, se plantares o amor, compreenderás um dia que é um bom pastor. Coloque nos ombros também, aconchegue, orienta. Se tu me amas, apacenta. Muita paz. Excelente, Carlos. Muito obrigado aí pelas reflexões ali para a gente, né? Enquanto o Carlos estava começando a palestra, eu estava lendo atrás dele, né, essa frase que a gente estava projetando, né? Iluminando consciência, despertando corações, né? E estava escutando assim, a palestra do Carlos, né, e pensando nisso, né? A casa espírita iluminando consciências, né? Dando luz às nossas consciências, né? Para a gente poder fazer as nossas reflexões. Precisa dar luz, senão a gente não consegue refletir. A casa espírita traz essa oportunidade para a gente, da gente refletir um pouco, trazendo luz para as nossas consciências e depois despertando corações, né? Acho que foi o que o Carlos fez hoje, né? Nossos corações ficam adormecidos, né? E a casa espírita tem essa função, vai lá despertar a gente, despertar o amor, despertar esse sentimento nosso, né? Para a gente poder estar desperto com o coração, poder enxergar a vida com mais amor, com mais sentimento, com mais alegria, né? Então, muito propício nessa frase aí, com a palestra aí que o Carlos trouxe para a gente ali. Pedro, tu me amas, né? Eu estava pensando ali, Mauro, tu me amas. Hoje a gente encontrar com Jesus, né? Jesus olhar para mim e falar assim, Mauro, tu me amas? Rapaz, senta minhas ovelhas. Aonde? Aonde? Observa, Pedro não pergunta onde. Rapaz, senta minhas ovelhas. Onde for, casa espírita, nossa família,
nosso trabalho, nas ruas, qualquer lugar. Apacenta. E Jesus ainda deixa bem claro, as minhas ovelhas não são as nossas, são as dele. Né? Muito bonito, Carlos, muito bonito. Bacana aí. Tenho certeza que todos que escolheram vir hoje aqui, nesse dia de chuva, ficaram muito felizes aí de ouvir aí nossas reflexões. Sim, Edson. O que quer dizer esse sinal aqui? Então, o Edson está doando aqui um livro, Vitória sobre a Depressão. Escolheu um número ali? Vamos ver. Nájila, escolhe um número aí, Nájila. 32. Edson Soares, é isso, Edson? Já que eu apresentei vocês agora, então agora você vai e entrega ali. Edson, parabéns aí, amigo. Espero que faça bom uso aí também. Obrigado, Edson. Hoje a gente está brincando que os dois já trabalham na Reduc, né? São meus amigos ali de Reduc. Então tá bom ali. Amigos, vamos então, assim, antes perguntar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, pois não? Então vamos começar da onde? Ah, dali. Ah, tá. Como é seu nome? Marisa? Vanessa, desculpe, Vanessa. Ah, muito prazer, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Aqui nós temos também Daniel. Ah, você que é filho da Rosana? Ah, que bacana. Ah, somos muito amigos da sua mãe. Tá bom, Daniel, seja muito bem-vindo. E quem mais? Ah, como é que vai? Tudo bem? Como é seu nome? Josiane, né? Tudo bom, Josiane? Seja muito bem-vinda aí também, tá? Prazer tê-los aqui. Desejando também alguma informação, né, sobre a casa, alguma coisa, é só conversar com a gente, que a gente será um prazer poder ajudá-lo, tá? Bom, vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Sempre passo os olhos assim pela... A pessoa já fica se escondendo aqui. Eleonora, você que está se escondendo aqui. Vem cá fazer a nossa prece, Eleonora. A pessoa olha para o chão ali, fala, não tem problema não, eu acho assim mesmo. Vamos lá, Eleonora. Pai amado, Mestre querido, amigos espirituais, orienta-nos. Faz com que tenhamos a página inicial do nosso estudo de hoje como bússola segura para a nossa felicidade. Faz com que tenhamos os ensinamentos do estudo de hoje, que tenhamos a calma no nosso coração, que sejamos conduzidos pela paz, pelo amor e pela instrução também. Que assim seja.